Vem aí o maior evento da Amazônia voltado para falar sobre inovação e sustentabilidade, para levar isso para o empreendedorismo. Como é que funciona isso? Vem esse grande evento e o podcast do próprio evento, o Amazon Tech Podcast, está aqui para aproximar você desse evento que acontece daqui a pouco menos de um mês. E para falar sobre isso, para explicar de onde que vem esse evento, a importância e a relevância dele, esse grandioso evento, eu trouxe aqui para conversar os anfitriões da Casa Sebrae, eles que iniciaram isso há 24 anos atrás, vão falar para a gente como é que volta esse evento aqui para nossa terra, Roraima. Com vocês aqui comigo, os diretores técnico e superintendente, Duan Rabelo e Emerson Baú. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Estamos todos em casa aqui. E para começar, eu queria que vocês dissessem de cara aqui para mim, tentassem traduzir para aquele público que, diferente da gente, ainda não está vivenciando, ainda não está abraçado e dormindo com esse evento, o que é o Amazon Tech. Bom, olá a todos, obrigado pelo convite. Falar de Amazon Tech é falar de ciência, falar de inovação, falar de sustentabilidade, falar de negócio, falar de integração. Eu acho que se eu pudesse resumir, a integração é o principal objetivo do que nós buscamos dentro da Amazon Tech. Mas uma integração de olhar a Amazônia como um lugar de desenvolvimento de maneira sustentável. E aí a Amazon Tech ele busca conciliar todos esses conceitos, principalmente de ciência que acontecem dentro das academias, dos institutos de pesquisa, que já podem ser aplicados pelo empreendedor, seja no campo e seja na cidade. Muito legal. Amazon Tech, para mim, ele é algo que marca a história do estado de Roraima e, consequentemente, fortalece aquilo que nós temos de mais primordial, que é o fortalecimento das ações empreendedoras que acontecem de forma muito consolidada aqui em Roraima e em todo o país. Prestigiar esse público é um dos papéis que o Sebrae hoje executa e faz com excelência. Muito legal. Um evento desse tamanho, dessa proporção, ele acontece com muitas mãos, né? São inúmeras as mãos aí que fazem parte disso. Me lembrem aí quem mais está junto com o Sebrae e como é que é esse envolvimento. Eu sei que essa aliança que se é feita hoje, ela não é de agora. Acho que vocês poderiam falar um pouco sobre os nossos parceiros e como isso começou há alguns bons anos atrás. Isso. A Amazon Tech ela iniciou em 2001 aqui em Roraima, né? Teve como parceiros iniciais o Sebrae, a Universidade Federal de Roraima e a Embrapa aqui de Roraima. E iniciou olhando o estado de Roraima, mas depois que começou-se a discussão, o evento foi ganhando um corpo e se transformou num evento focado na Amazônia. O Sebrae Nacional participou diretamente do evento, gostou, e a partir desse momento ele levou que o Empretec, o Amazon Tech, melhor dizendo, seria um evento regional. E isso aconteceu. Então ele fez um circuito em todos os estados da Amazônia. Em 2012 foi a última edição. Hoje, 24 anos depois, nós, a diretoria atual, eu, diretor Duan, diretor Almir, mais toda a equipe do Sebrae, fizemos uma proposta e levamos para os outros Sebrais da Amazônia, que foi prontamente aceita em revitalizar, né? Diretor Duan, como é que o diretor fala? Acordamos. Acordamos o gigante adormecido. Isso, acordamos o gigante adormecido. E estamos aí trabalhando o Amazon Tech 2025, o maior evento pré-COP dos Sebrais da Amazônia, o maior evento pré-COP das Embrapas da Amazônia, o maior evento pré-COP das fundações de amparo à pesquisa e das universidades. Aí vem a pergunta que você fez. Do time inicial, manteve-se Sebrae, Universidade Federal e Embrapa, e foi acrescida a Fundação de Amparo à Pesquisa. Por quê? Lá em 2001, 3 estados da Amazônia ainda não tinham a Fundação de Amparo à Pesquisa. Inclusive, nós fomos o último a ter uma fundação. Mas hoje nós temos em todos os estados. Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa, pela sua relevância e no fortalecimento da pesquisa, também foi convidada para ser uma das realizadoras. Hoje são os 4 instituições que formam o time de realizadores da Amazon Tech
2025 aqui em Roraima. Muito legal. Eu sei que vocês estiveram presenciaram a primeira versão, lá em 2001. Eu presenciei como fornecedor, eu estava lá como prestador de serviço da parte de consultoria. Legal. Da mesma forma, também eu tive o privilégio de estar presente como fornecedor e lhe confesso que eu consegui enxergar naquela ocasião que o Amazontech seria um evento que deixaria um grande legado para as futuras gerações. E isso hoje está se consolidando porque a gente vê a quantidade de instituições, né, que após se passaram aí 12 anos, estão presentes nesta nova roupagem que o Sebrae Roraima vem dando para o Amazontech 2025. Legal demais. Além de diretores, eu estou aqui diante de dois grandes e bons empreendedores que o tempo já consolidou, na verdade, o trabalho que vocês fizeram. Pensando nesse olhar de empreendedor, né, como que vocês enxergam o que o Amazontech vai trazer para a nossa sociedade ou para o nosso mercado? Tá, o Amazontech, como ele envolve os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, os 7 estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão, que tem uma parte de Amazônia também. Então, nós estamos trabalhando para que esses Sebrais, eles tragam startups, tragam negócios consolidados, negócios inovadores, né, novas estratégias de gestão pública. Então, quem está pensando em fazer negócio é uma oportunidade de conhecer o que está acontecendo nesses outros mercados, né, para que a gente possa, dali, conectar com potenciais fornecedores ou identificar uma oportunidade que eles identificaram em outro estado que pode ser feito também aqui em Roraima. Então, o empreendedor roraimense ou aqueles que estão pensando em montar um negócio, além das capacitações, das qualificações, rodadas de negócios, né, das discussões, melhor dizendo, vai ter uma série de oportunidades como rodadas de negócio, como ouvir as startups. Então, são vários pontos que tem de possibilidades para a geração de insights, né, de ideias para negócios. Legal. Então, trazermos para a mesa uma discussão que é relevante para o desenvolvimento de Roraima é trazer exatamente a possibilidade de nós estruturarmos os nossos pequenos negócios, principalmente pela quantidade enorme, né, de pesquisas que nós temos engavetadas e que precisam trazer para este ambiente, já que é um ambiente de discussão, né, focado na pesquisa, na inovação, na tecnologia e na sustentabilidade. E assim, a gente deve se sentir privilegiado, porque aqui agora, neste momento, nós estamos aqui à frente de 2 produtos que são 100% roraimense. Aqui nós temos a bananinha, Bananas Roraima, e aqui nós temos uma água mineral de um alto teor de qualidade, água boa. É isso que nós precisamos discutir na Amazônia. É o fortalecimento dos pequenos negócios que estão inseridos dentro de um ambiente, de um bioma que é complexo, que é discutido pelo mundo inteiro, mas que é nosso, que nos pertence, que nós precisamos de alguma forma trabalharmos e falarmos sobre isso. Eu entendo que é este o papel do Amazontech 2025 neste momento. Fortalecer os pequenos negócios com decisões importantes em benefício da natureza e, consequentemente, do fortalecimento desses pequenos empreendedores que estão aqui ansiosos para desenvolver os seus produtos e, consequentemente, colocá-los no mercado, né? Muito legal. No momento em que a gente está agora aqui online, porque isso aqui foi gravado, o Sebrae, junto com seus parceiros, ele já está na rua, as pessoas vão ver o Sebrae na rua, elas vão ouvir na rádio, elas vão ver na TV. O Sebrae e seus parceiros, eles vão colocar a Amazontech para que todo mundo saiba que vem aí o grande evento, que é um evento importante e que é um legado para a gente aqui de Roraima. Na prática, essas pessoas que vão ter acesso a essa informação, diretor, elas vão encontrar o quê? Lá no evento, vamos pensar palestras, o que elas vão, quais são as soluções que o Amazontech vai propor para elas dentro do evento? Então, dentro do Amazontech nós vamos ter, na realidade, infinitas possibilidades de conteúdo, né? A nossa expectativa é que a gente possa estar de forma simultânea com os nossos 6 auditórios que estão sendo cedidos pela Universidade Federal, falando sobre diversos assuntos, que envolve a tecnologia, a pesquisa, a ciência. Teremos também aí a oportunidade de apresentarmos de forma bastante consolidada a questão das nossas vitrines tecnológicas, onde está sendo lá
apresentado o que nós temos de melhor com relação à nossa cultura empreendedora e vamos ter, ao mesmo tempo, discussões alusivas ao desenvolvimento do nosso estado, do nosso país e, consequentemente, ações que envolvem aí o fortalecimento do micro e pequeno negócio em Roraima, né? Legal. Diretor, você já comandou o planejamento aqui do nosso estado, você é economista. Fala pra gente no aspecto de resultados e também de legados que vai ser deixados pensando na questão econômica para o nosso mercado. Uhum. O que que você vê que a gente já vê no curto prazo? Eu sei que quando se fala de pesquisa e de ciência, não necessariamente é amanhã que a gente vai ver os resultados, mas a gente já colhe frutos de um evento que aconteceu há 24 anos atrás. Como que você projeta o que vem aí depois do evento pra gente? Bom, a herança que é deixada pelo Amazon Tech é uma herança que possibilita a consolidação, né, no sentido da sustentabilidade de negócios, né? Um exemplo disso é que a Amazon Tech 2001 ela trabalhou pela Embrapa uma variedade de soja, do soja, que foi a primeira grande variedade explorada em escala no estado de Roraima, né, Tracajá. Depois disso vieram outras variedades. Então, o que que a gente pretende com a Amazon Tech? É deixar literalmente essa semente plantada, né? Quando você tem os especialistas, quando você tem as vitrines tecnológicas, quando você tem as clínicas, que vão permitir com que as pessoas olhem os experimentos científicos e, a partir deles, possam tomar decisão para o fortalecimento dos seus negócios. Então, eu acredito que esse seja um dos principais legados que a Amazon Tech terá. De curto prazo, nós já temos a possibilidade de fazer negócios com os estados, com as empresas dos estados que estão vindo, né? Então eu posso ali arranjar um fornecedor, eu posso ali arranjar um prestador de serviço, eu posso ali arranjar um cliente, possibilitando com que eu realize de fato uma negociação e a partir dali terminou a Amazon Tech, eu já começo a fazer as entregas que foram acertadas, né? Até porque vale destacar que o Amazon Tech ela ganha na versão 2025 uma questão que não tinha sido trabalhada nos eventos anteriores, que é a parte internacional da Amazônia, né? Então, hoje, nós, além dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, nós estamos convidando e já tem países confirmados que fazem que compõem o que a gente chama de bioma amazônico, né? São 9, por coincidência também, são 9 países, e aí você tem a possibilidade de estar conversando com pessoas desses países e fazendo negócio com eles. Legal. A gente, bom, eu falei antes sobre essas muitas mãos, né? Fala pra gente aqui, eu, como membro ali, parte do time de vocês, sei que tem todo mundo envolvido da casa, as outras casas também muito envolvidas, já tivemos lançamentos internos, lançamentos externos. Como é que está esse trabalho hoje do time e como que o cliente, eu vou dizer assim, o aluno, o empreendedor, aquele que vai usufruir de tudo isso que está sendo construído, como que ele vai ser recebido? Vai ser na federal? Como é que vocês pensaram a estrutura? São 3 dias? Na prática, né? Importante aqui para quem está ouvindo a gente entender o seguinte: o que eles vão encontrar lá, agora não só de solução, mas estruturalmente falando? Então, o Amazon Tech, ele tem esse grande brilho. Nós teremos uma área de estrutura física de mais de 20 mil metros, área coberta, onde nós vamos estar preparados para receber todo esse público que já se cogita em termos de número que vai ultrapassar 15 mil visitantes, né? Legal. Então, assim, o apoio institucional que nós estamos tendo por parte dos nossos parceiros, como é o caso do governo federal, como é o caso do governo do estado, como é o caso da prefeitura do município, como é o caso de outras instituições como Caixa Econômica, como Eneva e alguns outros grandes parceiros de porte nacional, isso vai nos fortalecer e, consequentemente, diante de toda a estrutura que a gente vai disponibilizar de tendas climatizadas, né, que vão estar preparadas para receber os expositores, para receber os nossos parceiros, eu não tenho dúvida que nós vamos ter realmente um evento de porte internacional e esse evento
nos coloca numa posição no cenário nacional de um posicionamento bem estratégico. Roraima vive um novo momento, é um estado muito jovem, porém ainda em fase de desenvolvimento, mas que já demonstra os seus potenciais em função das políticas públicas que estão sendo implementadas, pela própria liberdade econômica que hoje o Estado nos disponibiliza e pelo fato de nós termos as nossas matrizes estruturantes, todas elas já consolidadas nesse momento. Muito bacana. A Amazônia, né, a fonte, né, desse projeto, ela é naturalmente muito discutida. Sei lá, quando eu era garoto já se falava sobre o pulmão do mundo e isso virou, né, uma coisa global. E eu gosto muito quando ouço vocês falando, e eu vou passar aqui para vocês falarem, sobre aquele aspecto de que o Amazontech, que vai falar da Amazônia, ele vai ser falado por quem está na Amazônia. Ele é uma Isso. versão real da coisa. Não tem, eu vou dizer assim, conversinha. É quem está dentro do negócio falando desse negócio, vamos dizer assim. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre o aspecto de que, diferente do que a gente vê nessas informações globais, como é que é a gente falar da gente, o que que a gente vai falar, o que que a gente vai, qual é o nosso discurso para com o mundo, já que nós é quem estamos aqui vivendo literalmente dentro do pulmão. Bom, é importante, né, essa conversa, e aí vem mais uma mudança. Na verdade, não é uma mudança, é uma ampliação do conceito original da Amazontech. A Amazontech, ela nasce com o intuito de fazer o vínculo entre ciência e mercado. É o que estava acontecendo nos institutos de pesquisa, nas universidades, que já poderiam ser aplicadas pelo empreendedor. Nas nossas conversas, no reposicionamento para a edição 2025, ela vem com outro papel, vem com mais um papel, né? Porque a gente entende que, olhando o nosso cenário, muito se fala, muito se discute de Amazônia, principalmente por pessoas de fora da Amazônia, de outras regiões do Brasil e de outros países. Mas poucos que estão aqui na Amazônia falam sobre ela, né? E de maneira que tenha uma voz mais trabalhada. Então você tem as instituições federais, muitas vezes trabalham de forma não convergente. Você tem os estados que agora começam a fazer um trabalho do consórcio interestadual, mas ainda é um estado embrionário. Você tem os Sebrais, você tem as Embrapas, que trabalham muito mais voltada para dentro do que para fora. Então a Amazontech, ela tem essa grande ambição, está lá na sua visão, de ser um centro de discussões do desenvolvimento da Amazônia, feito por amazônidas. Ou seja, nós que vivemos aqui, nós que trabalhamos aqui, nós que temos nossas famílias aqui e queremos o bem dessa região, sabemos a necessidade que nós temos. E mais do que isso, nós temos dentro da Amazônia grandes pensadores, tanto na parte de pesquisa científica biológica, quanto da área de humanas, quanto da área de engenharias, que têm condições de levar uma discussão sobre esse desenvolvimento da Amazônia para qualquer lugar. Legal. Nós precisamos fortalecer e encontrar caminhos para que o nosso ribeirinho, as nossas comunidades indígenas, aquele caboclo realmente que é da mata, que conhece a terra, que sabe a importância do sol, da chuva, da água, ele precisa migrar para um processo de modernização, respeitando os aspectos da sustentabilidade. Só que tem um detalhe: o nosso caboclo que anda naquela canoa dentro dos nossos rios, depois que ele aprendeu que o motor de popa facilita a vinda, a ida e a chegada dele, ele não quer continuar remando. Ele quer estar inserido, sim, nós devemos abrir caminhos para que isso aconteça. Ele quer estar inserido dentro do aspecto da tecnologia. E nós que estamos em Roraima, que somos os gestores institucionais, temos essa grande missão e essa grande responsabilidade. Fazer com que a modernidade chegue, fazer com que a facilidade chegue, fazer com que a qualidade de vida
deles possam realmente, de fato, acontecer de uma forma onde se respeite os aspectos econômicos, sociais e ambientais. E o Amazontec ele chega neste momento com essa pegada. Nós precisamos desmistificar essa imagem negativa que se coloca da Amazônia em outros lugares por pessoas que simplesmente conhecem a Amazônia pelaquilo que eles lêem ou pelaquilo que eles escutam. Diferentemente de nós que estamos aqui gerando riquezas e que estamos, acima de tudo, cuidando muito bem desse bioma que é fantástico, que é espetacular e que é nosso e que nós não temos nenhum problema em dividir ele com o mundo. Desde que o mundo compreenda que nós estamos aqui também para usufruir daquilo que Papai do Céu nos permitiu, né? Que são as nossas riquezas e as nossas belezas naturais. Um exemplo disso, e a gente vinculando com ciência que o diretor do ano está trazendo, é o professor Romanu, do curso de Ciências Econômicas da Universidade. Ele fez a tese dele, ele discute sobre um dos grandes indicadores que é usado mundialmente, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Só que, como o diretor do ano falou, eu tenho realidades diferentes. Numa comunidade indígena, muitas daquelas variáveis que estão lá, como que têm pesos significativos do IDH, não são importantes. E aí, o que acontece? Nós vemos os nossos indicadores abaixo dos padrões nacionais e em destaque negativo, mas se esquece que eles não são relevantes para aquela comunidade. E aí o estudo da ciência que ele fez mostra justamente isso. Então, é essa realidade que nós estamos fazendo, buscamos vincular dentro do Amazontec, trazendo esse tipo de análise para a gente poder entender a nossa realidade. Muito bacana, né? Esse papo ele pode mostrar para a gente, pegando em especial essa fala, de que há pouco dissemos, né? Lá fora todo mundo quer falar sobre a gente fala pouco, e talvez, e aqui eu falo por mim, acreditando que representa algumas pessoas, a gente não está entendendo, né, o que está acontecendo com a gente não tem conhecimento suficiente, né? Esse conhecimento ele está muito, entre aspas, eu abro aqui, muitas vezes engavetado ou em poucas mãos. Então acho que tá aí um legado que o Amazontec vem. São quantas palestras? Tem um bocado de palestra aí para esclarecer um pouco sobre a Amazônia aí pra gente, né? Ao todo, hoje nós já temos mais de 130 programações de capacitação, fora as rodadas de negócio, fora as conversas, né, de discussões, etc. e tal. E o que você está falando é importante a gente destacar que quando você traz de pessoas de fora, e essas pessoas de fora, quando eles olham a Amazônia, muitas vezes sem conhecer, sem ter vindo para cá, mas sim só com base em estudos hipotéticos, eles olham a Amazônia sob o prisma da Copa, né? Olha o que está por cima da Copa, aquilo que a gente vê na televisão, vê nas fotografias, e esquece de conversar que embaixo dessas copas, na Amazônia, existem 28 milhões de pessoas. São 28 milhões de pessoas que estão aqui, que precisam ser ouvidas para poder ditar qual o rumo que nós queremos para o nosso desenvolvimento. Então, esse é um dos objetivos. E um dado estarrecedor desses 28 milhões. Aproximadamente 52%, e é uma vergonha, 52% dessas pessoas estão vivendo na faixa da pobreza ou abaixo dela. Ou seja, numa das regiões, olha o antagonismo, né? Numa das regiões mais ricas do mundo, com uma alimentação farta, tanto animal quanto vegetal, frutas, tudo que você pensar, a gente tem pessoas que estão vivendo na faixa da pobreza ou abaixo dela, mais da metade. Então, isso é o Amazontec. É pensar isso, é olhar isso e falar, não está certo. Eu não posso deixar isso continuar a acontecer. Mas quem vai resolver o nosso problema, não sendo bairrista, mas puxando muito para isso, somos nós. Nós temos que dizer, olha, vamos trabalhar com esse foco aqui. Isso aconteceu em Roraima. A hora que Roraima começou a ter um alinhamento do que ele queria ser quando crescer, nós hoje começamos a colher frutos disso. É isso mesmo. Se nós pegarmos os índices que se comentam aí,
é que hoje nós temos problemas estruturantes gravíssimos no bioma amazônico. Nós temos problemas de saneamento básico, muito ruins, né, nos estados da região norte. Nós temos o problema de segurança alimentar também, que realmente faz com que todas essas comunidades sofram. Temos problemas na saúde, na educação, enfim. Chega um momento em que nós que estamos aqui precisamos realmente colocar na mesa aquilo que é o melhor para o nosso povo, né? Que é o desenvolvimento digno, o desenvolvimento coerente, um desenvolvimento que faça com que essas pessoas possam ter, acima de tudo, o acesso ao conhecimento e à informação. Então, eu penso que o Amazontech, ao juntar, como falou o nosso superintendente, os 9 países que fazem parte do bioma amazônico, colocar na mesma mesa os 9 estados aí contemplando o Maranhão e o Mato Grosso e as demais autoridades do país, com certeza nós criaremos aí uma mesa de discussão que será relevante e eu não tenho dúvida que irá, sim, para os anais aí da literatura brasileira, tudo que está se discutindo neste momento aqui no Amazontech, aqui em Roraima, juntamente com todos os estados do norte do Brasil. Muito bacana. Eu vejo que nós estamos diante de uma conversa que é sobre a história. Aí é a transformação da história, né? Isso começou então lá 24 anos atrás. E aí já caminhando aqui para os nossos finalmente desse primeiro episódio, que tem como objetivo clarear ainda mais e alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas para se atentarem que hoje as pessoas perguntam para quem que é o Amazontech? E eu acho que a pergunta é para quem que não é, né? Assim, eu não sei, eu não saberia dizer aqui quem que não deveria olhar para casa pensando em preservar essa casa, mas mais do que isso, fazer dela uma fonte ainda maior de riqueza. Ou melhor, né, me corrigindo aqui, não só olhar para a fonte dessa riqueza, mas aproveitar dessa riqueza, usufruir dela, gerar mais, e isso vai muito além do que a gente pode imaginar, além da geração que a gente tem aqui na mesa. Então, indo para os finalmente, acho que é uma conversa assim, você falou que não é com bairrismo, eu acho que na verdade é com muito orgulho, né, de saber, de conhecer, e vocês são duas pessoas que estão há bastante tempo aqui, representam aí os nossos conhecidos como os roraimados, né, aqueles que não nasceram, mas estão na terra e estão ajudando a construir o futuro dela, presente e já ajudaram no passado também. Queria que nesses finalmente a gente falasse um pouco sobre a sensação de vocês dois, né, e uma pena nós termos aqui o nosso diretor Almir para contemplar também isso, mas ele está muito bem representado por vocês. Vocês falarem como você se sente no aspecto mesmo de vocês estão diante da transformação, né? Esse estado ele vai ter muito que usufruir dessa ação que acontece, né? É um evento que dura 3 dias, mas a gente não consegue mensurar o que pode realmente acontecer na vida de muitas pessoas, né? A gente tem aqui, por exemplo, um caso, temos a Dona Val com as suas pimentas, um caso de sucesso dentro do Sebrae, que há 2 anos atrás tinha uma realidade, há um ano atrás outra, e agora tem outra, e o futuro é promissor para ela, né? Uma transformação que pode ser muito mais potencializada dentro de um evento como esse. Queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês têm se sentido nesse processo, um olhar mais pessoal de vocês, e convidar aí as pessoas, reforçar, isso aí vai virar corte agora, vamos falar dos cortes, que a gente chame as pessoas, daqui a pouco vem outros nomes importantes aqui que fazem parte desse processo. Queria que vocês falassem um pouco desse aspecto. Então, eu sinto assim honrado, me sinto completamente privilegiado e te digo, um gestor de pequenos negócios comprometido e seguro de que Roraima figura em um cenário a nível de Brasil hoje bastante positivo. E tudo isso em função do que os micro e pequenos empreendedores fizeram, fazem e ainda continuarão fazendo por Roraima. É bem desafiador você ser gestor em Roraima, mas é gratificante. Principalmente a gente que já está mais de 30 anos no estado e que vem acompanhando esse desenvolvimento. Eu sinto hoje que Roraima vive um momento único na sua história. Com esse potencial que nós temos de sol, com esta vontade aguerrida de todos os estados do Brasil, porque Roraima é um estado realmente feito por todos os estados brasileiros. Eu lhe confesso que eu vivo um momento único, porque fazer parte de uma história que é o Amazontech e fazer parte da história de um estado que hoje vive um momento espetacular dentro de um país que é tão grande, de tanto potencial,
realmente nós devemos nos sentir privilegiados por isso. Viva Roraima, viva o Amazontec e viva, acima de tudo, essa potência que é essa instituição Sebrae, que vai continuar sendo o patrimônio do empreendedorismo no Brasil. E agora, como diretor da casa, eu não posso dizer da minha felicidade de poder estar aqui dando a minha contribuição, deixando aqui o nosso legado, que é o nosso papel. Fazer o bem por quem faz o bem pelo Estado e faz o bem pelo país, que é o caso aí dos nossos empreendedores. Quando se fala de transformação e de impacto, muitas coisas, Alisson, a gente não vai conseguir mensurar. Não vai. São coisas que a gente não tem nem possibilidade. E eu tenho um exemplo disso que eu olho assim, eu falo, nunca se pensou nisso. Nunca se pensou que ia acontecer isso. Nós temos na Embrapa o título do principal executivo da Embrapa se chama chefe geral, certo? Pela primeira vez nós estamos tendo um chefe geral nascido em Roraima. E pela primeira vez é uma mulher. Então, são duas primeiras vezes. Uma mulher nascida em Roraima. Né? Lá no Bonfim, ela é chefe geral da Embrapa. E a Ana conta uma história que é extremamente interessante. Ela estava no segundo ano de faculdade de agronomia, em 2001, quando ela foi no Amazontec. E quando ela esteve no Amazontec, ela se apaixonou pela ciência. E ali ela determinou que ela queria seguir essa carreira de cientista e não de produtora, como veio de uma família produtora, casada com um produtor, mas ela quis seguir a carreira de pesquisadora. E hoje ela está onde está. Então, é isso que eu te digo, são impactos que a gente não vai conseguir nunca mensurar, mas que hoje a gente colhe os frutos disso. É isso que eu espero daqui a 24 anos, né, ouvir outras histórias de anos da vida em relação a isso. Né? Então, isso é importante de entender. E aí, a partir disso, né, e o conceito inicial que eu falei, que o Amazontec é a transformação, eu olho e vejo que os Sebrais da Amazônia, eles têm uma grande responsabilidade. Os Sebrais, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é uma instituição importante de desenvolvimento. Mas os Sebrais na Amazônia e em Roraima ainda mais, os Sebrais ele passam a ter um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento. E eu digo assim, não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social, porque nós queremos que a nossa sociedade cresça. A diretoria atual do Sebrae trabalha muito para que Roraima se desenvolva, seja no seu aspecto econômico, que é o nosso principal objetivo, mas também olhando o social, fazendo um trabalho para que a sociedade melhore como um todo. E por causa disso que a gente faz parceria. Ano passado, 2024, nós fechamos o ano com mais de 100 parcerias em vários segmentos diferentes. E esse processo de transformação é o que me move a continuar à frente dessa instituição, que eu acredito muito no poder da transformação que ela possibilita. Então, esse é o grande foco e a continuidade que a gente vai dar para o Amazontec, é pensar nisso, na transformação. Muito legal. Bora lá convidar as pessoas. Queria que vocês deixassem uma última mensagem, assim, agora até um pouco assim persuasiva mesmo, de conversar, de se você assistiu, quem viu até agora é impossível não ter se interessado, né? Acho que tem muita inspiração no evento. Fiquei pensando aqui que pode ter um garoto de 17 anos da UFRR que vai para o Amazontec e ele pode ser o próximo diretor, talvez, do Sebrae, da Embrapa, né? Assim, o Amazontec pode inspirar essas pessoas. Isso aqui sim vai virar um corte. Deixem aí um último recado, um convitão para as pessoas guardarem na agenda delas o próximo dia 3, 4, 5 e 6, perdão, nas agendas, para fazer parte desse momento da história de Roraima. Eu aqui já faço aqui um reforço para que o estado de Roraima venha, participe e esteja conosco nesse período, porque eu não tenho dúvida de que fazer parte de uma história é estar presente,
é estar ouvindo, é estar questionando, é estar colaborando e é estar de forma verdadeira, de corpo e alma, defendendo uma bandeira do Estado que acolhe, do Estado que emprega, do Estado que é referência no Brasil e do Estado que vai garantir, sem sombra de dúvida, né, a segurança alimentar desse povo que está aí trabalhando de sol a chuva. Então já deixo aqui o meu convite e peço que realmente estejam presentes, porque fazer parte dessa história vai ser espetacular. Amazontech 2025. Venha, esteja conosco. Dias 4, 5 e 6 de setembro agora, lá no campus Paricarana, da nossa Universidade Federal, campus principal. Além disso, teremos clínicas tecnológicas em vários lugares da cidade, mas o campus onde vai concentrar, nós vamos ocupar o campus literalmente, né, com mais de 60 salas sendo estruturadas, com muito conhecimento, muita informação, muito conteúdo, muita discussão, muita observação, muitas possibilidades. E aí fica o convite. Não perca essa oportunidade, coloque na sua agenda, separe um dia e vá lá, pelo menos um dia, mas eu indico ir para os 3 dias, porque cada dia é diferente, com conteúdos diferentes, com a possibilidade de você aprender, mas mais do que isso, de você conversar, conviver, falar sobre negócios, falar sobre sustentabilidade, falar sobre pesquisa. Então, você perguntou antes, quem pode participar? Todo mundo, quem gosta de ciência, quem gosta de negócio, quem gosta de inovação, está lá, esse é o ambiente. Vai ser um ambiente, modéstia à parte, nunca visto em Roraima. Nem a edição 2001 vai ser tão grande quanto vai ser essa. Eu tenho certeza disso. E aí a gente vai fazer um excelente evento que vai mudar o padrão dos eventos em Roraima. Muito legal. Eu gosto muito de uma frase para a gente finalizar aqui que diz que um homem não entra 2 vezes no rio, não lembro quem é o autor, porque na segunda já não é mais o mesmo rio e nem mesmo o mesmo homem, né? Então, pela segunda vez nesse rio aí que é o Amazontech, que nasceu lá em 2001, passa por um ponto importante que é Roraima. Nós que construímos isso, vamos de novo dar voz, está ressurgindo de novo, então nasceu e ressurge aqui em Roraima. Para você que me escuta aqui, não perca a oportunidade de vivenciar essa história presencialmente, né, para de repente se inspirar lá e ser uma próxima Iana, ser um próximo grande empreendedor, ser alguém que pesquisa, que estuda, que fortalece e enriquece essa terra, né, que é a nossa terra. Então, já está mais do que dado o convite. Eu agradeço a sua atenção. Esse aqui foi só o primeiro episódio do Amazontech que vai transformar a história do nosso estado. Até o próximo.